Boa noite, graças e paz, irmãos. Mais uma semana vencida. E que bom que o Senhor tem nos fortalecido, que bom que o Senhor tem nos renovado a força. Eu queria convidar os irmãos agora a fazer essa oração cantada, que diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. E logo depois cantarmos que o nome dele é grande e muito digno de ser louvado. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Senhor, e muito for na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. É a hora de você colocar palminhas aí no YouTube, no chat e cantar junto conosco. E como é bom, né? Ser casa do Senhor, porque a gente não fica limitado a paredes. Você é casa do Senhor, você é morada do Espírito Santo, Ele habita em você. E não importa se a gente está separado ou se a gente está junto, Ele habita em nós, Ele nos faz um só. Então, Deus preferiu essa carne. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas
eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abri a porta, ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. Dentro de mim. E eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. Dentro de mim. E eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é acho de monte, deserto vazio, morando em mim. Tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. E eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. Oh, oh, oh.
próxima música que nós vamos cantar, o pastor pediu para que a gente cantasse essa música. Na verdade, nem foi essa. O pastor pediu para cantar depois dessa. Essa música, ela tem uma letra belíssima. É momento ainda de você bater palma, mas que a gente pudesse pensar nessa letra. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Essa semana foi uma semana muito turbulenta de protestos e o pastor vai falar até sobre isso. E aí a gente teve essa notícia do Miguel também, que bateu muito forte na gente. E Deus nos chamou para a gente sentir a dor do outro. Ele diz: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. E é impossível você brilhar nesse mundo se você não sentir a dor do outro. É impossível você não ser luz se você não sentir a dor do outro. E essa música ela fala sobre isso. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. A gente precisa ser acordado todos os dias desse sono profundo. Parece que a gente entrou numa órbita que tudo é tão normal que já não causa mais dor, né? A gente não sente mais. Essa semana a gente também bateu recordes de morte. Ontem teve, se eu não me engano, mais de 1.400 pessoas que morreram com o coronavírus. A gente não sente mais. Alguns levantam bandeiras políticas nesses momentos, outros fazem discursos maravilhosos, mas que depois de uma semana esquecem. Mas nós que somos chamados povo de Deus, a gente precisa sentir isso todos os dias. Todos os dias. Eu costumo dizer que nada vai mudar se essas pessoas não conhecerem a Jesus. A gente vai fazer palestras sobre violência doméstica, a gente vai fazer, isso é importante, a gente vai fazer palestras contra o racismo, a gente vai fazer palestras e palestras, mas se essas pessoas não conhecerem a Jesus, nada vai mudar na vida dela. E a gente foi chamado para isso, para mostrar Jesus. Então, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Cada um de nós somos luzes que precisa brilhar. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu vou entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossa
Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Que a justiça flua como um rio, que o amor seja a vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei da salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me tuas mãos. És o oleiro, eu barro, pronto estou para ser moldado, eis-me aqui, usa-me. Para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei da salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor, quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão, quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor, quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar,
Oi, gente, boa noite, graça e paz a cada um de vocês. A gente espera que você esteja bem e que em meio a esse tempo seu coração continue se firmando na palavra, né, de Deus. E nesse tempo em que nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, nós pensamos em trazer uma reflexão a partir do texto de Gênesis 21, do 14, acho que a gente pode ir até o 20. E aí, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? Nós vamos conversar sobre esse texto juntos. E aí, a pastora Lídia é pastora aqui da igreja, da equipe pastoral. Se você não é daqui da igreja, está assistindo esse vídeo, por isso que eu estou apresentando ela, né? Ela é da equipe pastoral, é daqui da igreja mais ou menos, já tem uns 23 anos, 23 anos aqui, 23, 25 anos aqui. E ela é teóloga, né, pedagoga, tem formação aí em intervenção em grupos de risco. E aí nós conversamos nessa semana, já que a temática dessa reflexão aqui é todas as vidas importam para Deus, a gente conversou e pensamos em meditar na palavra de Deus juntos com você aqui essa noite. A gente sabe que a palavra de Deus ela é o que fundamenta as nossas reflexões, mas a gente também entendeu que o lugar da fala também é importante. E aí Lídia, dentro da equipe pastoral, como pastora que é aqui na igreja, ela também tem sido um instrumento de Deus para alertar a nossa igreja e a Igreja de Cristo de maneira geral sobre os nossos pecados, que tem a ver com a maneira como a gente lida com as pessoas, como a gente se funciona enquanto sociedade. Então, acho que pelas músicas que você já ouviu e que você cantou, e algumas coisas que Carlinhos já colocou aqui, certamente você já percebeu que a gente vai refletir sobre os acontecimentos dessa semana à luz da palavra de Deus, né? A Bíblia é um livro assim, a Bíblia é um livro que fala exatamente sobre esses dramas humanos. A Bíblia é um livro que se conecta com a vida. Se você lê a Bíblia sem conectar a Bíblia com a vida, isso é alienação. Se você vive a vida sem conectar a vida com a Bíblia, isso pode ser falta de fé. Então, a Bíblia conectada com a vida, ela faz muito mais sentido para a gente que crê na ação de Deus na história. Há um teólogo alemão chamado Karl Barth. Esse teólogo alemão diz que o cristão deve andar, ou o pastor, o líder, né, o cristão, deve andar com a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra, porque ele precisa estar conectado com aquilo que está acontecendo. Então, à luz de tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, que nós temos visto, para além da pandemia, notícias em lugares diferentes, mas que se referem aos mesmos pecados estruturais. O que é um pecado estrutural? É aquele pecado que ele está na estrutura da sociedade, ele está arraigado na estrutura da sociedade. Ele está tão arraigado que às vezes a gente nem percebe que é pecado. A gente continua cometendo, continua fazendo e a gente não percebe que é pecado. Então, hoje, Deus colocou no coração da gente de falar sobre esse texto e eu quero pedir que você abra então sua Bíblia em Gênesis 21, do 14 até o 17. Agora vamos até o 20, né? Então, Gênesis 21, do 14 até o 20. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, a despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha,
ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e o tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Senhor, tua palavra é abençoada porque é direção para o Senhor, para a nossa vida. Ela nos ajuda a compreender o nosso propósito de existência e ela nos ajuda a viver em meio a essa existência que o Senhor nos deu. Então, que a tua palavra continue a dar direção, não só para nós aqui que estamos aqui nesse momento, mas para cada pessoa que nos assiste pela internet agora, que está cultuando junto conosco aqui pela internet. Obrigado pela vida desses irmãos aqui, desses irmãos e irmãs aqui, que estão servindo a tua igreja. Um grupo bem pequeno, muito restrito, mas que vem aqui para servir a tua igreja com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, fala ao nosso coração, é o coração de cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia não é um conto. Ela não é ela não é fruto da criação humana, da criatividade humana. A Bíblia é um livro que conta histórias reais, de pessoas reais, pessoas como eu e você, pessoas que vivem momentos de intensa alegria, de fé, pessoas que vivenciam na sua nação, no seu ambiente familiar, momentos de muita alegria, mas ela também demonstra momentos de muita tristeza, de angústia, de falta. A Bíblia é um livro que conta realidades como a minha e a sua. Ela não faz recortes. Na narrativa egípcia, os egípcios cortavam das narrativas escritas momentos vergonhosos do seu povo. Há papiros que foram raspados para que a história, uma história boa, de vitória, alegre, fosse ser contada. Então eles raspavam os papiros e contavam histórias boas. A Bíblia não. A Bíblia é um livro que conta, enquanto palavra de Deus, histórias reais. E essa é uma história real. Essa é uma história do começo do povo de Deus. Abraão é conhecido por ser o pai da fé. Ele é aquele homem que, de maneira muito clara aqui, foi chamado por Deus para, juntamente com sua família, com sua esposa e com seus filhos, ser instrumento de Deus para construir uma grande nação. Abraão foi chamado e foi conhecido por ser o pai da fé, porque ele confiou em Deus, porque ele creu na promessa de Deus. Mas Abraão também é um ser humano.
como eu e como você. Então esse é um momento de um drama na vida de Abraão, que a gente está lendo aqui. Você sabe que naquela época um homem poderia casar com várias mulheres, o que era chamado de poligamia. E quando você lê a Bíblia, você precisa ler a Bíblia conhecendo os tempos dela. Não adianta pegar um texto de 4.000 anos atrás e tentar justificar uma prática de 4.000 anos atrás agora. Há um professor de teologia que ele diz que a Bíblia você tem que ler sabendo que a ética da Bíblia, ela é uma ética que é transitória e que é ascendente. Ou seja, a partir do momento em que o povo vai conhecendo a Deus, a sua ética, o que é a ética? A palavra ética vem da palavra ethos, que significa a maneira como eu me relaciono com o outro. A ética do povo, a partir do momento em que ele vai conhecendo a Deus, ela vai sendo transformada, ela vai sendo ampliada. Deus vai se revelando e a ética do povo vai sendo transformada. Então, o convite aqui da palavra de Deus para mim, para você, nesse primeiro momento, é a gente conhecer esse drama específico aqui de Abraão. Qual é o drama? Naquela cultura, então, o homem podia casar com várias mulheres. E Abraão casou-se com Sara. Deus prometeu a Abraão que através de Sara eles haveriam de ser pais de uma grande nação. Mas num primeiro momento se revelou que Sara era estéril, que ela não podia ter filhos. E aí, pela lei daquela cultura, o marido de uma esposa estéril poderia ter filhos com uma outra esposa, além da esposa primeira, da esposa que tinha primazia. Aquele marido poderia ter filhos com outra esposa. E isso aconteceu aqui. Esse momento que você está vendo agora, ele acontece posteriormente ao momento em que, de fato, depois, Deus cumpre a sua promessa para Abraão, apesar da velhice de Abraão e da velhice de Sara. Sara engravida e tem Isaque. A Bíblia narra que Isaque é o filho da promessa de Deus para Abraão e para Sara. Então você imagine que Abraão não esperou pela promessa de Deus. Abraão então teve um filho com Agar, que era a outra esposa de Abraão, porque ele não quis esperar. Mas aí Sara engravidou. E assim como acontece com Ana e Penina, você conhece essa história, Agar e seu filho Ismael, começa a haver então ciúme entre Sara e Agar e Isaque e Ismael. Como naquela cultura a esposa poderia dar uma palavra, ela tinha autoridade sobre as outras esposas do marido, porque ela era esposa primeira. No momento em que Isaque foi desmamado, Agar teve ciúme Sara teve ciúme de Agar. E aí Sara pede a Abraão que dispense Agar e Ismael. Então a história que a gente vai ler aqui e que a gente vai meditar essa noite aqui é a história desse drama. Um livro que conta narrativas de dramas, de vitórias, mas também de dramas, como a minha história e a sua história também, né, Lica? Então, Deus, a Bíblia não só conta essa narrativa dos dramas humanos, mas ela conta a narrativa de um Deus que se comove com o drama humano. Pois é. O pastor falou sobre
Isaque ser o filho da promessa de Deus a Abraão. Mas Ismael, se você for alguns capítulos antes, no capítulo 16 de Gênesis, você vai ver que Ismael é filho da promessa de Deus para Agar. Agar era uma mulher egípcia e provavelmente bem mais nova do que Sara. Sara a desprezou, mandou ela embora. Não sei até que ponto o fator étnico tenha contado aí, mas a questão é que, independente de todas essas coisas que nós usamos para qualificar, para validar ou para atribuir valor ao outro, independente de tudo isso, Deus nos ama e nos olha e nos valoriza, independente dessas classificações humanas que nós mesmos fazemos. Deus, ele se comove, ele se move intimamente. Nós podemos ver um reflexo disso em Jesus Cristo, lá em Lucas, capítulo 7, quando Jesus também se comove. A Bíblia diz que ele se enche de íntima compaixão, quando ele vê em um velório uma mulher que perde seu único filho, a única fonte de sustento, a única fonte de cuidado com ela. Então nós vemos na palavra de Deus a história da humanidade, mas também a história de um Deus que, nessa relação com a humanidade, está sempre em movimento em direção a ela, no movimento de resgate, de cuidado e de acolhimento. E aí acontece que no deserto, Deus olha para Agar e olha para Ismael, e ele se move mais uma vez com essa compaixão, com esse amor, e ele traz uma provisão diante da dificuldade. No deserto, no momento de muita dor, de muita decepção, às vezes, de muito abandono, a gente muitas vezes se torna cego. A gente só consegue enxergar a nossa dor, só consegue enxergar o nosso abandono. E então, quando Deus vem e Ele traz esse acolhimento, Ele nos possibilita enxergar o que antes estava invisível aos nossos olhos. Quando Deus fala com Agar e diz: olha, eu escutei o grito do teu filho, eu escutei o choro do teu filho. Quem mais no deserto poderia socorrê-los? Quem mais poderia ouvir aquela dor, ouvir aquele sofrimento, aquela perspectiva de morte, morte de sede e de fome? Então, no meio do impossível, no meio de todas as impossibilidades, no meio do improvável, vem a voz de Deus e diz: olha, eu ouvi. Então, o Deus que nós seguimos, que nós adoramos, é um Deus que escuta o grito do abandonado, do excluído, do necessitado, do rejeitado, daquele que está à margem, daquele que é mandado embora. Esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que a Bíblia traz para nós. E a partir desse encontro, desse reencontro, na verdade, de Deus com Agar, Ele desvendou os olhos dela e ela pôde enxergar a fonte de onde sairia a água, que possibilitaria eles terminarem de cruzar o deserto e chegarem à terra onde ela estava indo, de volta ao Egito. Então você imagina só. E aí é que entra a visão de Deus com todas as pessoas. Muitas vezes a gente pensa que Deus tem um time e que todos que estão com Ele estão nesse time e Ele é contra os que não estão com Ele. Esse é um exemplo bem emblemático, porque a gente tem da linhagem de Sara, a gente tem Isaque, filho da promessa de Deus. E a gente tem da linhagem de Agar, aquele que não é tido enquanto povo como filho da promessa. Tanto que há narrativas, há reflexões que se fazem dizendo que da tribo de Agar, ou da descendência de Ismael, a gente tem os grupos que são grupos palestinos, inclusive muçulmanos, dentro dessa linhagem. Mas a Bíblia diz que Deus não vê assim.
Deus não vê essas divisões e essa diferença da linhagem. Deus não olha para Ismael e para Isaac, entendendo que Isaac era merecedor de vida e Ismael não. Por mais que Abraão tivesse se deixado levar ou não tivesse conseguido transcender a cultura dele, por mais que ele não tivesse percebido essa realidade de que ele estava entregando Agar e o seu filho para morrer, Deus se importou com Agar e com Ismael. Eu estou querendo dizer Samuel, tá, gente? Então, se eu trocar, vocês já sabem que eu estou me referindo a Ismael, né? Lica estava falando comigo desde durante a semana, quando a gente foi revisar aqui o sermão. Ela disse: tu está trocando Ismael com Samuel o tempo todo. Então é só uma questão de cabeça, mas eu estou me referindo a Ismael. Então Deus olha para Ismael como ele olha para Isaac. E isso é muito importante, gente, nesse tempo, porque parece que a gente vai construindo na nossa cultura cristã evangélica, inclusive no Brasil, de que aqueles que não são da promessa, ou que não são cristãos, ou que não têm a fé cristã, ou que não creem em Jesus, eles não são dignos de vida. No entanto, o texto mostra que Deus se importa com Ismael, tanto quanto ele se importa com Isaac. E nessas semanas em que a gente vê histórias como João Pedro, no Rio, histórias como o Boyle, nos Estados Unidos, que é um segurança negro que foi asfixiado numa ação policial e que grita: eu estou sem ar, e que aquele homem, ele é morto por asfixia. A gente precisa se perguntar então se a vida de todas as pessoas tem valor para a gente como sociedade. A vida das pessoas tem valor para nós como sociedade, ou a vida de Isaac tem valor, mas a de Ismael não? A vida de Isaac tem valor porque ele é o filho da promessa, mas a vida de Ismael não. Quando a gente estava pensando sobre esse texto, me veio à cabeça o texto de Ezequiel, capítulo 33, verso 11, que diz assim: diga-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Deus espera que eles tenham a oportunidade de conhecer a Ele. Então, nós precisamos nos perguntar nesse tempo: quem são ou quais são as vidas que para nós têm menos valor? Quais são as vidas que para nós são muito preciosas e quais são as que para nós não têm nenhum valor? Você sabe que semana passada a gente foi levar umas doações numa ONG que a gente está ajudando junto com a Igreja Sinal, uma ONG chamada Amo Trans, que é uma ONG de transexuais e travestis. E aí a Lilian falou para a gente de que houve uma agressão a uma daquelas moças, assim, violência até últimas consequências com aquela moça, e que sequer aquilo foi noticiado, e que sequer aquilo foi levado em consideração. Quando a gente ouve essas notícias, quando a gente ouve notícias dessas pessoas que para nós são invisíveis, que talvez como Ismael e Agar eram invisíveis para Abraão, a ponto dele enviar as duas para o deserto, a gente precisa lembrar que isso é pecado. A gente precisa lembrar que quando a gente olha para a vida de alguém e a gente diz: a vida de alguém, a vida de A tem mais valor do que a vida de B, isso é pecado. E a sociedade que nós construímos, que não é embasada na justiça, e o reino de Deus é justiça. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus é paz,
justiça e alegria no Espírito Santo. Um dos marcadores do reino de Deus é que todos são tratados como iguais, não no sentido de que a gente sabe que cada um tem a sua especificidade, né? Aquele princípio da equidade, mas todos têm o mesmo valor enquanto seres humanos que são. Então, aqui eu e você precisamos pensar: quem são os invisíveis para mim e para vocês? Para você. Quem são os descartáveis para mim e para você? Nossa sociedade trata, então, alguns grupos como grupos descartáveis. Então, há muitos grupos que a nossa sociedade, e que por vezes a gente também considera como descartáveis. Exatamente. E como igreja, nós precisamos ter uma postura diferente. Sempre que eu escuto ou que eu leio aquele texto que diz que o mundo ainda aguarda a manifestação dos filhos de Deus, eu entendo que o mundo aguarda a manifestação de pessoas que sejam como Jesus foi. Que tomem ele por exemplo, aquele capaz de cruzar a cidade de Samaria para poder falar com a mulher samaritana. Uma pessoa que também era marginalizada, excluída, considerada prostituta para aquela época, porque ela não era oficialmente casada, já tinha passado, né, na mão de alguns homens. Então ela era desvalorizada enquanto mulher, enquanto cidadã, porque ela não pertencia ao povo de Israel. E dessa mesma forma, na nossa sociedade, às vezes a igreja se porta validando a opressão do opressor, quando na verdade a igreja deve ir em resgate do oprimido, do negro, do índio, do trans, da turma LGBT que é marginalizada, não é? Do negro. Eu tenho escutado nas redes sociais essa semana algumas pessoas, inclusive que são crentes, né? Eu, às vezes, quando me coloco virtualmente, eu coloco pessoas que dizem que são cristãs. Porque eu particularmente, não consigo conceber como é que um cristão, seguidor de Jesus Cristo, se posiciona de uma forma tão indiferente e tão ratificadora da violência, sabe? Então, algumas pessoas se colocaram diante dessa situação do Floyd, do Miguel que é recente, né? Mas do João Pedro, como exagero, né? Como assim racismo? O Brasil não é racista. E se colocando de uma forma bem irritada. Mas, minha gente, quem é negro no Brasil percebe que existe de fato uma desvalorização do cidadão simplesmente pela cor da pele. Quantos de nós já não fomos seguidos em lojas chiques? Quantos de nós já não fomos olhados assim de banda simplesmente por sermos negros? Quantos de nós somos julgados pela nossa cor? E então, a gente não está aqui discutindo necessariamente questões de cunho social, a gente está discutindo questões da justiça do reino de Deus. Porque a justiça de Deus perpassa entre fazer o povo de Deus enxergar que todos nós somos iguais diante do Senhor. Todos nós somos valorizados, somos importantes. Que Deus, Ele se compadece da dor humana, independente da nossa etnia, independente da nossa classe social, independente do lugar da onde a gente nasceu. Nós, como cidadãos, temos o péssimo hábito de classificar as pessoas. Quando fazemos isso, nós estamos dizendo, se eu classifico o outro como inferior, isso me dá o direito de fazer com o outro o que eu bem entender, o que eu julgar certo. Havia uma época na Bíblia, na época dos juízes, em que os cidadãos, eles faziam aquilo que eles julgavam ser correto. E diante disso aconteceram diversas atrocidades que a Bíblia vai relatando, porque a Bíblia ela não omite o erro da gente, ela nos mostra para que através deles possamos nos corrigir. E aí,
se nós, enquanto igreja, estamos voltando para a época dos juízes e estamos fazendo aquilo que nós achamos que é certo, de acordo com o nosso próprio julgamento, a gente não segue mais a Deus. Nós somos os deuses. E aí a gente precisa voltar para Cristo. Voltar para as ações dele, para a forma como ele olhava para as pessoas. O Cristo que nós seguimos era aquele que tocava no leproso, independente de todo aquele ritual de limpeza e higiene que o povo judeu tem. O Cristo que nós seguimos é aquele que estende a mão para a mulher adúltera e diz para ela: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. O único que teria a condição de fazer isso, ele perdoou. E nós ainda estamos apontando o dedo, julgando, com discursos de ódio, chamando as pessoas de imbecis, chamando as pessoas, inferiorizando as pessoas porque elas pensam diferente de nós. E eu fico muito constrangida, muito triste quando eu penso que quem está fazendo isso é a Igreja de Jesus Cristo. Pois é, esse texto, ele chama a gente a perceber que o pecado não é só fazer, o pecado também é se omitir. Abraão se omitiu aqui. Quando Abraão coloca coloca Agar e Ismael no deserto, ele se omitiu de ter cuidado delas a ponto de elas terem condição. Ele não precisava ter feito como fez. Então, talvez você diga assim: não, mas eu nunca fui no Facebook e agredi ninguém, eu nunca fui numa rede social e agredi ninguém. Lídia estava lembrando de uma frase essa semana do Martin Luther King, né? A gente estava falando sobre isso, de que ele diz o seguinte: olha, o problema não é o que os maus estão fazendo, o problema é o silêncio dos que são bons. O problema é de que aqueles que sabem o que é correto e o que precisa ser feito permanecem calados. E quando a gente olha o modelo do profetismo em Israel no Antigo Testamento, a gente vê que o profeta abre a boca para dizer: olha, assim diz o Senhor, esse tipo de coisa não agrada ao Senhor. E sabe o que não agrada a Deus? O que não agrada a Deus é a gente não se responsabilizar pelo cuidado com o outro. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 9, Deus chega para Caim e pergunta para Caim: onde está teu irmão? E Caim responde para Deus dizendo assim: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? É essa a resposta que Caim dá. Onde está Abel, teu irmão? E ele diz: não sei, sou o guardador do meu irmão. E sabe, essa já é uma consequência de que o pecado já bateu a porta de Abel. Em que sentido? Qual o pecado? O pecado de eu achar que o que acontece com o outro, que o sofrimento do outro, que o abandono do outro não é minha responsabilidade, é engano. Isso é tanto nossa responsabilidade que, como disse Lídia aqui, Jesus veio e ele se fez humano. Enquanto nossa sociedade desumaniza as pessoas, torna pessoas e rotula as pessoas: fulano é assim, Beltrano tem tal questão, ela é assim. Jesus vê pessoas. E é preciso que eu e você vejamos pessoas. Mas sabe qual é a diferença do Evangelho? A diferença do Evangelho é que Jesus vê como pessoas não só a vítima, mas também o autor da violência. O Evangelho chega em quem sofreu a violência, mas ele também é para aquele que cometeu a violência. Por isso, nós precisamos não nos calar para que a violência continue acontecendo, para que ela não continue, a gente não continue calado diante da opressão, mas a gente também precisa falar para que aquele que é autor da violência perceba que há uma vida diferente daquela, que ele pode viver de uma maneira diferente daquela. É sobre isso que o profetismo em Israel trata do Antigo Testamento. Volte-se para Deus. Voltar-se para Deus significa cumprir o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Há muitas pessoas invisíveis para mim e para você. E nessa noite
esse texto convida a mim e a você a gente revisitar o nosso coração, o nosso olhar, e a gente perceber quais são as pessoas que para nós continuam completamente invisíveis, que a dor dessas pessoas não nos afetam, que a dor do índio que pode ou não estar numa tribo distante nos afeta, que o despejo do índio da sua terra precisa nos afetar, que o travesti, que a garota de programa ou profissional do sexo, que é agredida à noite e que volta para casa, para o seu filho, às vezes, para a sua família, não é uma pessoa descartável. Não há pessoas descartáveis para Deus. Nós vemos brancos, negros, ricos, pobres, heterossexuais, homossexuais, travestis, transexuais, cisgêneros, lésbicas. Nós vemos com esses rótulos. Deus não. Deus não descarta nenhuma dessas pessoas, porque Ele as considera como dignas do seu amor. Independente de como Deus ache a conduta dessas pessoas, assim como comigo e com você, Deus deseja nos resgatar. Deus deseja resgatar cada uma dessas pessoas também, mas Deus não descarta nenhuma delas. Jesus vem na direção de cada uma dessas pessoas. Quero finalizar tomando, por exemplo, a diferença de considerar, enquanto sociedade, pessoas descartáveis. No Rio de Janeiro, a taxa de mortalidade por Covid, no Leblon, que é um bairro rico, é de 2,4%. Na favela, é de 30,2%. Muitas vezes porque aquela faixa social, aquele grupo é considerado descartável. Então, a política pública, a ação pública, a direção pública em relação àquele grupo é deixado para trás porque aquele grupo é descartável. Esse texto convida a mim e a você, meu irmão, a não só a gente perceber quais são os nossos pecados em relação a perceber o outro como alguém que não é descartável, mas também como cidadãos e cidadãs que somos, a influenciarmos para a mudança dessas políticas públicas, a fim de que essas pessoas tenham uma vida digna, porque elas são pessoas como eu e você. Eles e elas têm direitos como eu e você. E sabe como esse texto termina maravilhosamente bem? Lídia falou disso aqui. Deus nos ajuda a abrir os nossos olhos para aquilo que está diante de nós. Sabe qual era a falta ali no deserto? Era água. E Deus abre os olhos de sua serva para a água diante dela. Deus quer abrir os nossos olhos, irmãos, para essas coisas que estão diante de nós e que não podem continuar acontecendo, e que mais do que não continuar acontecendo, nós como igreja de Jesus não podemos legitimar essas coisas como se elas fossem naturais. Sabe qual é o perigo para mim e para você? 1 João 3, a partir do verso 15 fala isso. Diz que se o nosso coração se fechar para o amor, é porque o amor de Deus não está em nós. Se o nosso coração se fecha para ver o sofrimento do outro, isso não nos incomoda. Se a dor daquele menino que caiu no 9º andar daquele prédio, se a dor daquela mãe, se o sofrimento da patroa daquela mãe, se o sofrimento de todos os envolvidos não nos afeta, é porque não tem uma coisa errada com eles, tem alguma coisa errada com a gente.
Então eu quero convidar você, nesse momento, para a gente orar, pedindo a Deus, que Deus abra os nossos olhos. E para que mais do que abrir os nossos olhos, que Deus abra a nossa boca, para segundo a palavra de Deus, lembrar que não há pessoas descartáveis. Quem quer que sejam elas. Quaisquer classificação que nós fizemos, que elas estejam, elas não são descartáveis. E quando a gente saiu lá da associação lá da ONG, a gente chegou no carro e a gente parou para orar. E nós choramos e oramos pedindo a Deus: Senhor, nos perdoe. Porque como nós nunca vimos essas pessoas. E sabe por que eu acho, irmãos, que nós nunca vimos? Porque nós não queríamos ver. Como a gente também não quer ver o sofrimento de tantas outras pessoas. Então eu quero agora me ajoelhar aqui com você. Pedir que você se ajoelhe aí na sua casa. E nós vamos pedir perdão a Deus. Porque se o nosso coração não se moveu para ver isso, se a nossa boca não abre para falar sobre isso, então nós precisamos pedir perdão a Deus. Porque Jesus morreu, Jesus palestino, negro, morreu numa cruz como assassino. Cruz era lugar para assassino, não era lugar só para quem cometia pequenos delitos. Cruz era lugar para assassino. Jesus morreu como um assassino inocente, que morreu como assassino. Mas o amor de Jesus subverteu a lógica de Roma. E viver nesse amor de quem ama a Deus e quem ama as pessoas vai subverter o modelo de sociedade que nós construímos. A Bíblia diz que no final de tudo vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Então eu vou me ajoelhar aqui. Porque assim como naquele dia no carro, nós paramos para orar e para chorar. E para dizer a Deus o quanto nós nos envergonhamos de talvez, assim como Abraão enviou Agar e Ismael para o deserto, nós continuamos deixando pessoas que foram enviadas por nós no deserto para morrer, porque nós não tomamos decisões, porque nós não agimos como fomos chamados para agir. Então eu quero orar com você, mas eu preciso dizer a você como nós podemos evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo, irmão. Quando eu e você fazemos piadinha com o sofrimento dos outros, quando nós fazemos piada racista, quando a gente faz piada com gay, quando a gente faz piada com transexual, quando a gente faz piada com pobre, nós estamos renegando e relegando o sofrimento dessas pessoas para um outro plano. Não faça piada com quem sofre, irmão. Isso ofende a Deus. Isso é pecado. Porque quando a gente faz piada com o sofrimento do outro, Deus do trono da sua glória vê o outro sobre quem nós estamos fazendo piada. E Ele olha para esse outro. E Ele ama esse outro. E Ele quer que esse outro se reconcilie com Ele. E veja o quanto Ele ama essa pessoa. Não brinque com o sofrimento do outro. Não feche os olhos para o sofrimento do outro. Nós somos a igreja poderosa de Jesus, que vencerá o ódio com amor, que vencerá a indiferença com amor. O amor que se manifesta no joelho que ora, o amor que se manifesta nos olhos que se abrem,
O amor que se manifesta nos pés que vão em direção a quem está em sofrimento. E o amor que se manifesta na vivência do reino de Deus, no dia a dia, com as pessoas que estão ao seu lado, quem quer que sejam elas. Toda a vida é preciosa para Deus. A vida de Ismael e de Agar são preciosos para Deus. Não só ao ponto de Deus salvar Ismael daquele momento, salvar Agar daquele momento, mas a ponto de dizer a Agar que Israel também seria pai de uma grande nação. Deus não só quer abençoar os seus. Nós não somos um clubinho em que Deus quer só nos abençoar. Deus quer nos abençoar para a gente abençoar os outros. Então eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Ajoelhe aí onde você está. Vamos orar. Então eu convido você, nós vamos nos ajoelhar aqui. Convidamos você a se ajoelhar aí na sua casa também, para falarmos mais uma vez com Deus a respeito de tudo isso que nós refletimos esta noite. Pai bendito, Pai de amor, nós queremos, antes de tudo, louvar e engrandecer o Teu nome pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor que é infinito, pelo Teu amor que é sem medidas, que é sem julgamentos, é um amor que nos constrange, ó Deus. A Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo inteiro e por causa disso Jesus veio. Quando Jesus veio, Ele não distinguiu etnias, não distinguiu classe econômica, clãs, casta. Ele não fez nenhuma dessas distinções, mas Ele amou completamente a cada um e a cada uma. Queremos nesse momento, ó Deus, te apresentar a nossa sociedade e clamar a Ti, pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que temos vivido um tempo onde o ódio é disseminado tão facilmente, onde alguns, até mesmo aqueles que Te seguem, ficam entorpecidos e se esquecem a quem adoram, se esquecem das Tuas palavras e se esquecem de imitar a Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a voltar ao primeiro amor. Nos ensina a voltarmos a Ti, a sermos imitadores Teus. Nos ensina a termos compaixão, a sermos movidos, Pai, de misericórdia. Nos ensina a nos importarmos verdadeiramente uns com os outros. Que nós possamos, ó Deus, colocar na Tua presença, não apenas aqueles que são vitimizados, mas aqueles que são algozes, porque em algum momento também foram vítimas. Ó Deus bendito, que o Teu Santo Espírito esteja quebrantando os corações e trazendo uma nova perspectiva. Que a Tua igreja, Senhor, se manifeste no sentido de mostrar o amor verdadeiro de Jesus Cristo e não de ir na onda da sociedade, ó Pai. Nos ensina a enxergarmos as coisas, Senhor, nos dá discernimento para percebermos como estamos sendo envolvidos muitas vezes por ideologias que só nos afastam do Senhor e que só nos afastam uns dos outros. Eu peço, Pai, que o Senhor desenvolva em nós a capacidade de lutarmos e nos movermos em direção daqueles que têm sido marginalizados e sofridos. Ó Pai bendito, nos ensina a participarmos de uma sociedade justa, uma sociedade, ó Deus, que imita os Teus preceitos. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor a família de Miguel, que sofreu essa perda, Senhor, numa circunstância tão calamitosa. Queremos te apresentar a vida daquela família, também que era patroa, Senhor, dessa mãe. E pedimos que o Senhor esteja movendo os corações e transformando-os, porque nós entendemos que a Tua graça é para todos
Então, pedimos, Senhor, que o Senhor promova um momento de perdão para ambos os lados. Peço que o Senhor promova um momento de entrega e de reconhecimento das suas limitações e erros. Peço que o Senhor acuda não só essa família, mas tantas outras que têm sofrido perdas, em especial nas comunidades que muitas vezes são desrespeitadas pelas forças da autoridade. Muitas casas que são invadidas, muitos filhos que são mortos diante dos seus pais. Ó Deus, nós temos visto que a violência tem se agravado a cada dia e nós entendemos que somente a manifestação da Tua graça pode transformar essas realidades. Nós cremos no Cristo que perdoa, que redime, mas também que transforma e que nos faz sermos diferentes. Nós contamos com isso, ó Deus, porque estamos sofrendo com os frutos que essa sociedade tem produzido. Nós clamamos a Ti e confiamos na ação poderosa do Teu Santo Espírito, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos humanize. Pedimos que o Senhor coloque em nossos corações o desejo, ó Pai, de cuidarmos uns dos outros, de amarmos uns aos outros. Desenvolve em nós um caráter semelhante ao de Cristo, Senhor. Desenvolve em nós um amor semelhante ao de Cristo. Nós oramos assim e confiamos no Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Esse momento era o momento em que nós fazemos a dedicação ao Senhor aqui. Seria o nosso momento de partilha. E eu quero convidar você a continuarmos partilhando da maneira como a gente pode, né? Há muitas maneiras de participar dessa partilha. Você pode doar uma roupa, recebemos doações de roupas essa semana aqui. Você pode doar um gênero alimentício, né, para a gente também ajudar na população aqui. Você pode contribuir financeiramente. Você pode ser voluntário aqui, num dia de entrega, ou em dia que a gente vai carregar caminhão ou descarregar caminhão. Há muitas oportunidades de participar e de partilhar. Quero convidar você a se engajar e a se perceber também como alguém que pode contribuir com isso, né? Nossa palavra de gratidão a você que é membro dessa igreja, que é congregado e que continua também segurando as cordas, de maneira que a gente tem podido cumprir com os compromissos financeiros da igreja, né? Deus abençoe muito você. A gente sabe que estamos vivendo todos um momento muito difícil. Se você tiver que escolher entre partilhar aqui conosco e partilhar com a sua família, cuide da sua família. Mas se você puder, também partilhe com a sua igreja, a fim de que a gente possa continuar cumprindo os compromissos que a gente assumiu. Tá bom? Então, quero orar com você, lembrar que continuamos orando por vocês todos os dias. Nós estamos também orando de maneira especial por aqueles que estão doentes, que têm estado enfermos, né? Então estamos orando por você. Você que é profissional que está saindo para trabalhar, temos orado por você, temos ligado para os membros e congregados. E como é bom quando a gente inclusive liga e alguém diz assim: irmão fulano de tal ligou quase agora para cá, pastor. Isso é muito bom. Então, se você puder, faça isso. Ligue para membros e congregados. Comece pelos idosos, comece por aqueles cujas famílias estão enfrentando algum tipo de dificuldade maior. Comece por esses. E aí, vá mandando uma mensagem de esperança. Envie o vídeo, né, o vídeo das reflexões, manda os estudos. Isso aí também ajuda, traz esperança também para a vida das pessoas, tá bom? Então, uma boa semana para você. O pessoal do louvor vai vir para cá e nós vamos louvar juntos, mas que Deus abençoe você. E aí quero fazer um convite para você na próxima quarta-feira. Quarta-feira a gente tem um estudo no Instagram, em João.
A gente está estudando sistematicamente João. Quarta-feira passada agora foi João 13, você pode ir lá no canal, o arquivo está lá, que foi exatamente Jesus lavando o pé, ou os pés daqueles que estavam lá naquele momento, deixando a mesa para servir. Então, na quarta-feira reserve esse tempo, separe as 7 horas, vá para o Instagram. Se você não tem Instagram, 8h30, 9 horas, né, Giza? Mais ou menos isso. O arquivo já está lá, também no YouTube. Então, às vezes a gente gasta muito tempo com tanta coisa e estudar a Bíblia vai ajudar a fortalecer a gente. Então, separa a quarta-feira, 7 horas da noite, e vamos lá aprender João juntos. Se você, o pequeno grupo, não está se reunindo virtualmente, você que é líder de pequeno grupo, incentive o seu pequeno grupo a participar do estudo em João na quarta-feira. É melhor do que ele não estar podendo estudar nem no pequeno grupo, nem na EBD e de maneira nenhuma, tá bom? Então a gente se fala na quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe você. Esse hino que nós vamos cantar agora, ele traz um desafio enorme. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-nos total perdão. E ele tem uma letra muito profunda e muito atual. Então, que a gente possa cantar essa música e nos desafiar-nos. Pastor e pastora Lídia trouxeram diversos desafios. E esse hino ele vem para complementar aquilo que o pastor falou, aquilo que a gente já tem falado desde o início do culto. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu no total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio pra nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus.
me alcançou, com graça me libertou, um alto preço pagou Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer, fui perdoado. Meu coração transborda de gratidão. Quero enquanto viver poder ser usado. Me alcançou, com graça me libertou, um alto preço pagou Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer, fui perdoado. Meu coração transborda de gratidão. Quero enquanto viver poder ser usado. Amar é repartir, compartilhar a esperança, ouvidos pela graça. Amar é repartir, compartilhar a esperança, ouvidos pela graça. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Amar é repartir, compartilhar a esperança, ouvidos pela graça. Amar é repartir, compartilhar a esperança, ouvidos pela graça. Que a gente possa ser movido pela graça. Boa semana, que o Senhor nos abençoe. Até quarta-feira com o encontro lá no Instagram.